E aí, meus amores, vocês estão beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Alice Carneiro e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje, pra quem não sabe, é dia 20 de novembro, dia da consciência negra, um dia que representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que eu escolhi falar sobre a consciência negra porque coincidiu, né, de ser no mesmo dia que eu posto vídeo aqui no canal e por isso que, né, não poderia não falar sobre. E eu tô falando isso, gente, porque eu acho que essa ação, esse combate contra o racismo deve ser falado todos os dias do ano, não apenas em novembro, não apenas no dia 20 de novembro. Eu escutei uma professora falando e eu concordo totalmente com ela, porque quando é lembrado apenas em novembro, apenas no dia 20 de novembro, parece que é algo celebratório, né, ou sei lá, uma festividade, sendo que não é. Então é uma reflexão, é uma ação, é um combate para ser tratado, falado todos os dias. Agora voltando, né, para o assunto que eu vou falar no vídeo, na verdade eu estava pensando o que eu iria falar, né, falei, gente, eu tenho que fazer algo, mas o que eu vou fazer? Então eu pensei e achei interessante compartilhar com vocês uma aula da professora Liane Alves. Ela tem um canal no YouTube também, inclusive eu vou deixar aqui o link do canal dela. Eu vou compartilhar com vocês essa aula, onde ela explica o que é consciência negra, por que dia 20 de novembro. Eu acho muito importante que todos nós saibamos, né, o porquê desse dia, o porquê da consciência negra, e aprenda realmente a história, porque faz parte da nossa história, faz parte da minha história, mesmo que você pense que não, faz parte da sua história também. Eu sei que aqui muitas crianças me assistem, então eu acho legal que elas já entendam o que é consciência negra. Então eu vou deixar aqui bem grandão a aula da professora. Eu espero que vocês assistam toda a aula, ela deve ter, sei lá, 10 minutinhos. Eu vou deixar aqui pra vocês, não vou nem ficar na tela, vou deixar apenas a professora falando. É uma aula bem legal, a professora Liane é incrível, então eu espero que vocês assistam até o final e a gente conversa mais lá no final do vídeo. Boa aula! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Todos prontos para mais uma aulinha? Na aula de hoje, nós iremos abordar um assunto muito importante, que é a consciência negra. Todos preparados? Então vamos lá! Consciência negra. Consciência negra é um termo que ganhou notoriedade na década de 1970 no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial, como o Movimento Negro Unido. O termo é ao mesmo tempo uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que foi trazido à força e duramente escravizado por séculos no Brasil. É o símbolo da luta, da resistência e a consciência de que a negritude não é inferior e que o negro tem seu valor e seu lugar na sociedade. O que é consciência negra? Muitas pessoas, erroneamente, dizem que não se deve celebrar a consciência negra, e sim a consciência humana. Isso, no entanto, é uma ideia que pode até ter surgido com boas intenções, mas acabou prestando um desserviço à luta contra o racismo e a favor da igualdade racial. Historicamente, a sociedade sustentou-se por meio de uma relação desigual entre pessoas por vários fatores. Os principais fatores de desigualdade são o gênero, a cor da pele, a sexualidade e as condições socioeconômicas.
Para levar a riqueza da cultura africana ao povo afrodescendente de países colonizados por europeus e também para os próprios povos africanos que ainda sofrem as consequências do colonialismo, da exploração em seu continente, o poeta e escritor martinicano Aimé Césaire criou o termo negritude, que se tornou uma corrente literária e um movimento cultural. A ideia é de que é uma essência cultural, a negritude, em todos os descendentes de africanos que sofreram a diaspora forçada por europeus. A ideia de uma consciência negra não surge exatamente a partir do conceito de negritude, mas tem muito a ver. Para unificar o povo negro em torno de sua luta contra séculos de escravização e após a abolição da escravatura no Brasil, passou-se a pensar em uma forma de unir a população negra e conscientizá-la de sua cultura, da luta diária das pessoas negras e do valor de ser negro. O objetivo é ainda parecido com o da negritude, mas vai além, pois indica às pessoas negras que, apesar delas não ocuparem muitos lugares de destaque na sociedade, dominada por pessoas brancas, elas merecem destaque por sua intensa luta. A consciência negra é isto, um misto de conscientização da importância do negro na sociedade, do reconhecimento do valor, da cultura e da luta de pessoas negras que não se calaram e levantaram a cabeça contra o racismo. Apesar do protagonismo negro, essa consciência, que mais do que uma ideia ou conceito, é uma espécie de prática que dá movimento aos movimentos sociais. Podemos esperar que, a partir do choque com a consciência negra, as pessoas brancas repensem suas práticas. História da consciência negra. No Brasil, a história da consciência negra culminou na criação do Dia Nacional da Consciência Negra, uma data que celebra a negritude e a luta da população negra do nosso país. No entanto, a história por trás disso é mais longa. Ainda no século XIX, negros alforriados e seus filhos, muitos dos quais tiveram a oportunidade de estudar, como o advogado e jornalista Luiz Gama, o patrono da abolição da escravatura no Brasil, impulsionaram um movimento abolicionista que advogava pelo fim da escravidão em nosso país. Intelectuais e políticos brancos também endossaram o movimento. No dia 13 de maio de 1888, não conseguindo mais resistir à pressão interna do movimento abolicionista e nem à pressão externa promovida principalmente pela Inglaterra, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravatura em nosso país. A trajetória dos ex-escravos libertos não foi fácil. Eles não tiveram direito à terra nem a qualquer tipo de indenização. Começaram a viver à margem da sociedade, iniciando a difícil trajetória da população negra após a abolição do nosso país. Mesmo compondo uma comunidade, em sua maioria pobre e marginalizada, a cultura negra, com suas ricas raízes africanas, continuaram se desenvolvendo. Em 1971, o professor, escritor, pesquisador e militante negro Oliveira Silveira organizou um grupo de estudo e de apreciação da cultura e da literatura negra em Porto Alegre, com outras pessoas interessadas no assunto. O grupo propôs a criação de uma data comemorativa que simbolizasse a união e a luta do povo negro. O dia 20 de novembro foi escolhido por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, personalidade considerada símbolo de luta e de resistência contra a escravidão. O grupo sofreu certa perseguição, pois na ocasião de seu nascimento, o Brasil vivia o auge dos chamados anos de chumbo da ditadura militar.
No entanto, os movimentos sociais que atuavam em defesa da população negra cresciam cada vez mais em nosso país. E em 1978, inclusive foi criado no Brasil o Movimento Negro Unido. Em 1988, foi promulgada a atual Constituição Federal de nosso país, apelidada pelo deputado Ulisses Guimarães como Constituição Cidadã. Ela recebeu este carinhoso apelido por ser resultado de uma intensa consulta popular de vários setores da sociedade, representados por deputados e por movimentos sociais que puderam participar das sessões de criação e votação do texto constitucional. Um dos princípios estabelecidos na Constituição é a igualdade e o veto à discriminação por qualquer motivo, inclusive o racial. Em 1989, foi promulgada a Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que dispõe contra o preconceito racial, tornando a discriminação racial, de cor, de religião ou nacionalidade um crime passível de punição penal. Entre os embates judiciais, leis e a luta dos movimentos, o sentimento de empoderamento e a necessidade de celebrar a africanidade cresciam cada vez mais, aumentando a necessidade de se criar uma lei que determinasse a data proposta na década de 1970 como uma data comemorativa. Consciência Negra e o Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares é tido como uma das maiores personalidades representativas da força e da luta da população negra em nosso país. Muito pouco se sabe sobre a história de Zumbi. Inclusive, muitos dados são apontados como lendas. No entanto, a representatividade de Zumbi coloca-o como herói e une a comunidade negra em prol da defesa de seus valores e de sua cultura. Zumbi teria liderado por anos o Quilombo dos Palmares, um complexo de quilombos na região da Serra da Barriga. Na época, a região pertencia à capitania de Pernambuco, sendo atualmente o estado de Alagoas. Dados apontam que a morte de Zumbi teria ocorrido em 20 de novembro de 1695, em combate e fuga. Daí veio a escolha do dia 20 de novembro como a data da celebração do Dia Nacional da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra. A Lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011, institui o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Ele é um dia voltado para a reflexão sobre o que movimenta a criação da data. O dia 20 de novembro não é um feriado nacional, mas em alguns estados e municípios adotam a data como feriado e a usam para refletir sobre a importância do papel do negro na nossa Constituição enquanto sociedade. Mais uma aula está terminando e eu espero que vocês tenham compreendido a importância do povo negro e de sua cultura para a formação da nossa sociedade brasileira. Lembrando que a nossa sociedade é formada pela miscigenação de raças, ou seja, várias raças compõem a nossa sociedade, fazendo com que tenhamos uma diversidade cultural enorme em nosso país. Um beijinho. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula. Tchau, tchau! Muito legal, né, gente? Eu espero que vocês tenham assistido a aula todinha, sem ter pulado pro final, e que vocês tenham aprendido, entendido um pouco mais sobre consciência negra. Gostaria de agradecer a professora Liane Alves por ter compartilhado esse vídeo com os inscritos dela,
para que agora eu possa compartilhar com os meus inscritos também. Eu acho muito importante o que a professora Eliane e outras milhares de pessoas fazem no YouTube, né? Compartilhar essas aulas, ensinando um pouco mais, falando um pouco mais sobre assuntos tão importantes como a consciência negra. Espero de verdade que vocês tenham aprendido e que tenha sido legal para vocês. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal e também de me seguir nas minhas redes sociais. Não se esqueçam que eu vou deixar o canal da professora Eliane na descrição aqui do vídeo, então vão lá no canal dela, deixar o like no vídeo e também seguir ela lá no canal dela, ok? Beijo e até o próximo vídeo. Fui!